você ainda não sabe como adaptar seu evento para o digital, a gente quer te ajudar, tá? O TD é especialista em eventos online, não só na produção e organização, mas na atração de audiência qualificada para você falar com quem realmente se importa com seu conteúdo. É por isso que hoje estamos aqui com a TD Web Conference, que tem mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e é conhecido como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Manda um e-mail para contato@transformaçãodigital.com para a gente melhorar os seus resultados. From devices they hold through apps in the cloud, McAfee is on your side to stop threats here, there, anywhere. McAfee, it's about time. Olá a todos, obrigado pela participação. Meu nome é Evandro Rodrigues, sou Sales Engineer na McAfee Brasil e hoje eu quero falar com vocês a respeito de como a McAfee suporta a transformação digital no mundo dos negócios. Transformação digital está direcionando a necessidade de uma abordagem de segurança na nuvem. Para que as organizações adotem conceitos, práticas e a própria nuvem com tranquilidade, elas não precisam apenas ter visibilidade dos dados e aplicativos. É necessário também visibilidade e políticas consistentes de proteção de dados, aonde quer que eles residam, assim como proteção contra ameaças nativas da nuvem. Os maiores problemas que os profissionais de segurança enfrentam hoje, eles se relacionam basicamente a 3 pilares: pessoas, dispositivos e dados. E para que as organizações adotem a nuvem com uma tranquilidade maior, elas não precisam apenas de visibilidade em seus dados e aplicativos na nuvem, mas também de políticas consistentes de proteção de dados e ameaças, aonde quer que os aplicativos e os dados residam. Essa ampla dispersão de dados e o tempo e recursos limitados fazem deste um desafio muito grande para a maioria das organizações. Com o portfólio mVision, a McAfee está viabilizando que as organizações montem uma poderosa camada de defesa contra ameaças e proteção centrada em dados, que vão desde o dispositivo à nuvem. Muitos artigos e literaturas da McAfee citam o termo device to cloud, e é isso que eu quero dizer, né? Essas nuvens, elas foram projetadas para dar total liberdade e confiança às organizações. E principalmente estão acelerando os negócios por meio de iniciativas da transformação digital. Nós estamos em uma missão de oferecer proteção abrangente de dados e ampla defesa contra ameaças para todos os nossos clientes que estão na jornada da transformação digital, proporcionando a eles as capacidades necessárias para as tomadas de decisões assertivas e em tempo hábil para a mitigação de riscos. A transformação digital, ela afeta diretamente a maneira como nós também oferecemos segurança digital para o mercado, né? Precisamos ser simples e eficientes ao mesmo tempo e abordar toda e qualquer superfície de ataque proporcionada pela transformação digital. E estamos fazendo isso com o portfólio McAfee mVision. A McAfee é uma empresa de segurança cibernética que protege desde o dispositivo local até a plataforma em nuvem, principalmente inspirada pelo poder de trabalhar de maneira integrada. A McAfee cria soluções corporativas e também para consumer, que tornam o nosso mundo um lugar mais seguro e benéfico para todos, né? A nossa plataforma holística, totalmente automatizada e aberta de segurança, e principalmente a abordagem pioneira na nuvem para criar soluções que permitam que todos os seus produtos coexistam e se comuniquem e compartilhem informações sobre ameaças em qualquer lugar do cenário digital. Para nós, na McAfee, esse processo de automação tecnológica e de segurança é convergida junto com a inteligência humana, para que a gente consiga otimizar todo e qualquer fluxo de trabalho com a maior eficiência possível, né? Sua equipe de segurança da informação estará totalmente livre de execuções operacionais desnecessárias
e capacitada para combater estrategicamente todo e qualquer adversário que ofereça riscos ao ambiente corporativo. Qual é a visão dos negócios sobre transformação digital? Elencamos 3 das principais áreas da transformação acontecendo nas novas empresas digitais, né? O primeiro deles é a transformação no local de trabalho. O local de trabalho hoje, ele está migrando dos locais de trabalho tradicionais, né? Então, aquilo que antes era um edifício físico, onde nós tínhamos que ir até o local para trabalhar, hoje se tornou algo móvel. Então, com uma força de trabalho móvel, com aplicativos modernos e a capacidade de trabalhar em qualquer lugar, né? O modo de trabalho não necessariamente é para onde nós vamos, mas sim o que fazemos. Isso descreve uma mudança muito fundamental em relação ao processo. Não é algo que aconteceu repentinamente. É um processo que observamos e fala do fato que hoje, comparado aos velhos tempos, onde a gente tinha que ir no escritório para ter acesso aos sistemas, hoje, literalmente, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. A gente tem a capacidade de acessar os recursos de nuvem para fazer o trabalho, a gente tem a capacidade de usar uma VPN, ou, em muitos dos casos, nem mesmo usar a VPN. A gente acessa os e-mails através de um Outlook, de um Exchange em nuvem, hoje, principalmente, através de Office 365, né? Compartilhamento de arquivos, acessar sistemas CRM, enfim, uma infinidade de acessos hoje são providos pela nuvem. Isso gerou um mundo em que os dados são universalmente acessíveis de qualquer lugar, por qualquer tipo de dispositivo e por qualquer usuário. Então, a gente pode até compartilhar, inclusive, dados entre nuvens, né, o que a gente chama de multi-cloud. E, com base nisso, as abordagens de segurança digitais, elas foram praticamente invalidadas e ficaram desatualizadas com a evolução de todo esse cenário. O outro segundo pilar que a gente vê muito latente na transformação digital é como é entregue o serviço, né? A transformação de entrega de serviço. A TI está migrando de data centers monolíticos e aplicativos de negócios legados para uma estrutura multi-cloud e métodos de entrega de serviço ágil, com aplicativos de negócio sendo redesenhados para essas novas plataformas e de dispositivos móveis, né? Então, as organizações elas precisam entender toda a jornada dos seus colaboradores e principalmente dos seus clientes para criar um modelo de entrega de serviço interoperável. A entrega de serviço geralmente é vista apenas como um ponto isolado no tempo, né? Mas ela não é. Ela está muito ligada também à questão do customer experience. Então, uma experiência positiva do cliente é uma das principais tarefas que a empresa que está na jornada da transformação digital precisa resolver, especialmente quando existe esse esforço para entregar a jornada da transformação digital com êxito, né? Não se trata apenas de uma adequação tecnológica. A transformação digital, apesar de estar muito ligado com a questão tecnológica, não é somente isso, porque o uso dos canais de serviço hoje em mídia social ele está super consolidado, super bem estabelecido, mas o próprio modelo de atendimento que combina tecnologia inovadora com o modelo de serviço, ele também precisa se modernizar, né? E com o aumento contínuo no foco do envolvimento dos negócios, o gerenciamento de serviço e seu pessoal, eles estão, através da transformação digital, cada vez mais engajados ao longo do ciclo de vida do processo de entrega de serviço. Os gerentes de entrega de serviço, por exemplo, hoje eles lidam também com toda a parte de estratégia, design e governança de serviços, né? E o terceiro ponto é a convergência de IT, ou Information Technology, com os processos de OT, de Operational Technology. Então, os ambientes de TI e OT, eles estão se convergindo para alavancar a infraestrutura de TI corporativa de maneira híbrida, privada ou em cloud. E além de adotar IoT e Analytics para oferecer melhores serviços ou insights de negócio, né, contextualizar o negócio. O objetivo é super simples, usar tecnologia digital para resolver os problemas do negócio, né? A convergência desses dois mundos, até então distantes um do outro, aumenta a velocidade,
a agilidade e a flexibilidade que os negócios, se aproveitando de novas tecnologias, pode trazer como benefício, né? Eliminando tarefas repetitivas, aumentando produtividade, reduzindo custos e até mesmo expandindo as capacidades e habilidades dos colaboradores e, por fim, trazer novas maneiras de se fazer negócios no mundo atual. Depois de saber para onde você quer ir, a próxima etapa é identificar e navegar em torno de quaisquer obstáculos no caminho da jornada para a nuvem, como o roubo de dados, alteração de regulamentações e principalmente Shadow IT. No centro dessas questões, há uma grande diferença de opiniões sobre as principais prioridades entre a jornada da transformação, né? Se ela vai para visibilidade ou se vai para controle. Entretanto, uma visibilidade otimizada permite que uma organização adote serviços de nuvem de maneira mais rápida e confiável, e responda mais rápido às ameaças, ameaças latentes à segurança, né? E que colha os frutos das economias que a nuvem pode oferecer. Então, é melhor poder ver tudo na nuvem do que tentar controlar uma parte incompleta dela, né? Algo que a gente não consiga ver. À medida que a computação, o armazenamento e a colaboração fazem a sua transição para a nuvem, os profissionais de TI têm dificuldades em fazer a transição com a confiança que os ativos estejam de fato seguros, né? 97% das organizações em todo o mundo atualmente estão utilizando algum serviço em nuvem e estão, inclusive, trabalhando simultaneamente com problemas relacionados à visibilidade e controle, né? As organizações que embarcam na jornada para a nuvem com foco em visibilidade, hoje elas estão usando uma gama bem completa de serviços em nuvem para encontrar um melhor ajuste entre cada necessidade comercial. Elas tendem a ter uma abordagem mais flexível ao Shadow IT, acho que tirou um pouco daquele paradigma do passado que o Shadow IT era um ofensor. Entretanto, hoje elas consideram como um indicador inicial de tendências emergentes e aplicativos úteis, ao invés de um adversário que deve ser eliminado o quanto antes, né? As organizações elas querem ter a maior visibilidade possível em relação ao Shadow IT e aí sim, em seguida, tomar uma decisão contextualizada sobre a melhor abordagem para esse tipo de controle. Fazendo uma analogia, né? A jornada da transformação digital para a nuvem, ela depende de dois fatores principais. O recurso que a embarcação possui e os recursos que a tripulação possui. O quão rápido que a gente pode ir com a embarcação, ou como que eu posso dirigir da melhor maneira e, ao mesmo tempo, ter visibilidade para onde eu estou indo, né? Embora quase todas as organizações hoje estejam bem posicionadas na nuvem, o destino ainda parece que não chegou ao seu fim, né? Quando as empresas são questionadas sobre em quantos meses elas esperam que a jornada da nuvem seja concluída, ao menos 80% da infraestrutura de TI é cogitada que esteja pronta e preparada numa média de 14 meses. Entretanto, aquelas empresas que têm um foco maior de direcionamento para a nuvem, que estão focando de fato esforços para isso, a média é que esse tempo seja em torno de 12 meses. Com base em todas as organizações usando serviços em nuvem e planejando aumentar o nível do seu uso, né, que medidas podem ser tomadas para a gente chegar ao destino escolhido de maneira rápida e segura? Atualmente, estima-se que 27% do orçamento de TI, em média, é dedicado à segurança na nuvem, com a previsão de crescimento para 37% nos próximos 12 meses. Então, ter uma estratégia com foco na nuvem contribui para que esses gastos sejam patrocinados, né, e apoiados pelo grande escalão de cada empresa. E isso, obviamente, vai afetar na velocidade como a transformação da nuvem e a própria transformação digital é alavancada dentro do cenário corporativo. Os incidentes de segurança não são mais isolados para os PCs, laptops, endpoints em geral e aplicativos na rede, devido principalmente à escala de dados corporativos armazenados na nuvem hoje em dia,
assim como o grande aumento de eventos que acontecem na própria nuvem, né? As organizações enfrentam hoje cerca de 31 ameaças relacionadas à nuvem por mês, um aumento aí de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Se nós separarmos isso em categorias, a gente consegue elencar ameaças internas, que podem ser acidentais ou maliciosas, ameaças privilegiadas aos usuários e ameaças decorrentes de contas potencialmente comprometidas, né? A gente continua vendo um crescimento constante dos serviços em nuvem em termos de quantos serviços estão sendo sancionados pelos departamentos de TI, o número de usuários provisionados para esses serviços e a quantidade de dados que eles mantêm. Dada a própria tendência geral de migrar recursos de TI local para a nuvem, é normal que a gente veja um aumento potencial das ameaças à segurança da informação em relação a essa jornada. O cenário de ameaças hoje é indiscutível que é implacável e robusto, né? O jogo de segurança cibernética ele está mudando com tanta frequência que hoje somente tecnologia já não é mais suficiente. Isso é algo que pode gerar aí muita polêmica na discussão, né? Toda pessoa hoje conectada à internet, ela corre o risco de ser vítima de um ataque, com as consequências mais severas possíveis, né? Perda de informações, roubo de dados, indisponibilidade de serviço, indisponibilidade de dispositivo e por aí vai. Então, isso acaba impactando comunidades, organizações, até mesmo indústrias por completo e nações até de uma certa maneira, né? A maioria das a maioria das ameaças aos dados na nuvem resulta de contas comprometidas e ameaças internas. Hoje, estima-se, através de pesquisas realizadas pela própria McAfee, que 80% das organizações enfrentarão pelo menos uma ameaça de conta comprometida na nuvem. E 92% das empresas terão suas credenciais roubadas e disponibilizadas para venda na Dark Web. O potencial dano que uma empresa pode causar ele é gigantesco, né? Antigamente, as motivações eram muito mais voltadas para o próprio ego. Então, mostrar que o atacante ele era capaz de atingir um alvo com êxito. Hoje em dia, esses ataques eles possuem diversos fatores motivacionais, entre eles o lucro com o roubo de informações valiosas. Os dados que as empresas armazenam hoje eles são extremamente valiosos, como dados de clientes, projetos confidenciais, códigos-fontes, informações financeiras, entre outras informações, né? E com o processo da transformação digital, isso é colaborado para que mais e mais dispositivos tenham acesso a tais dados, tornando-se um alvo extremamente fácil. Uma vez um dispositivo comprometido, esse pode utilizar-se de técnicas de movimentação lateral, ou seja, ele tira proveito da vulnerabilidade de um sistema menos protegido para que ele consiga chegar até um sistema interno mais crítico ao negócio. E dessa forma, a gente pode afirmar que o seu ambiente ele é tão seguro quanto o seu elo mais fraco. As ameaças nativas de nuvem, ou seja, aquelas que foram desenvolvidas especificamente para atuarem em cenários onde a tecnologia de nuvem esteja presente, elas são muito mais avançadas do que a gente pode imaginar. Se voltarmos a alguns anos no tempo, né, as ameaças elas eram basicamente detectadas através de um arquivo de assinatura e uma tecnologia de anti-malware para endpoint. Hoje, se nós fizermos o mesmo comparativo, o endpoint ele já não possui mais só a tradicional base de assinaturas, mas também técnicas de machine learning, análise de comportamento, emulação de código em nuvem, reputação de hash, detecção de script e por aí vai. São N mecanismos de detecção dentro do endpoint. Da mesma maneira, as soluções utilizadas pelos atacantes também estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Elas se utilizam de inteligência artificial e outras técnicas para serem mutáveis, sempre no intuito de evitar a detecção pelas tradicionais camadas de segurança. À medida que o número de serviços e usuários em nuvem cresce,
aumenta também a quantidade de atividade na nuvem. Hoje, uma organização, a gente pode considerar que gera, em média, 3,2 bilhões de transações exclusivas em serviço de nuvem por mês. Então, aí a gente pode elencar login de usuário, upload de arquivo, edição de documentos, entre outros, né? E com esse volume de dados, obviamente seria impossível a gente conseguir pesquisar manualmente uma trilha de auditoria da atividade do usuário para identificar possíveis ameaças. Então, em resposta a esse novo cenário, as organizações estão investindo em ferramentas de análise de comportamento e de usuários, é o que nós chamamos de WEBA, né? E, inclusive, utilizam-se de técnicas de machine learning para identificar eventos anômalos contra as atividades rotineiras do cotidiano. Um outro ponto importante é que a transformação digital ela fez com que as APIs se tornassem uma ferramenta essencial no ecossistema de aplicações atuais, incluindo, obviamente, os ambientes em nuvem, IoT, microserviços, dispositivos móveis e a própria comunicação entre cliente e servidor. A dependência das APIs ela se acelera ainda mais com um crescente ecossistema de aplicativos em nuvem, criado com componentes que podem ser hoje reutilizáveis, né, para automação de back-office, por exemplo, e o próprio crescimento no ecossistema de aplicativos que se aproveitam de APIs em serviços em nuvens. O próprio Office 365 é um grande exemplo disso, o Salesforce, entre outras aplicações que fazem a utilização de APIs. Na região da América Latina, hoje mais de 50% dos dados encontrados na nuvem são considerados dados sensíveis, dados de clientes principalmente, né, ou Personal Customer Information. Através da análise de bilhões de eventos anônimos da nuvem e um amplo conjunto de organizações empresariais, nós podemos determinar o estado atual de como a nuvem realmente está sendo utilizada e onde existe de fato o risco, né? Então, considera-se que quase um quarto dos dados que hoje existem na nuvem são sensíveis. E esses mesmos dados sensíveis, eles tiveram um aumento de 53% em relação ao seu compartilhamento, se nós compararmos numa evolução de ano a ano, né? Então, se nós não controlarmos adequadamente o acesso e protegermos os nossos dados contra essas ameaças, cada vez mais estaremos colocando as empresas em risco. A McAfee ela possui um relatório público chamado Cloud Adoption and Risk Report, e dele eu quero compartilhar alguns dados aqui que chamam a atenção, né? A quantidade de arquivos compartilhados através de serviços em nuvem tem crescido 53% ano a ano. Compartilhar dados sensíveis com links publicamente acessíveis cresceu 23% em comparação aos últimos 2 anos, ou seja, as pessoas compartilham arquivos e não colocam qualquer tipo de restrição ao acesso, né? O acesso ele é público. 5,5% dos AWS S3 Buckets possuem permissão de leitura global, tornando-os abertos publicamente. A gente viu recentemente aí alguns incidentes que ocorreram de vazamento de dados por conta de S3 buckets configurados indevidamente, né? E 21% de todos os arquivos em nuvem contêm informações sensíveis. Se fizermos um comparativo de 2 anos, mais ou menos, em 2018, esse número ele era de 17%, né? A McAfee, para a elaboração desse relatório, ela faz uma entrevista com 1.400 profissionais da área de TI, de diversas regiões e diversos segmentos. Esse relatório ele é anual e está disponível no endereço registrado na apresentação. O time de Security Operations ele não pode proteger dispositivos e dados que eles não podem ver. Sem visibilidade e controle do dispositivo para a nuvem, é muito provável que haja pontos cegos na postura de segurança da rede, e obviamente podem ser encontrados e explorados, né? Portanto, o objetivo do SecOps é obter uma versão completa do cenário de ameaças aos negócios, incluindo não apenas os vários tipos de endpoints,
servidores e softwares, mas também serviços de terceiros e tráfego que circulam entre esses ativos. Embora lidar com incidentes monopolize grande parte dos recursos de Security Operations, o CISO, ou Chief Information Security Officer, na maioria das vezes é o grande responsável pelo quadro geral de riscos e conformidade. Então, para conectar os silos operacionais de dados entre essas funções, uma estratégia eficaz requer uma arquitetura de segurança adaptável que permita às organizações executar operações de segurança de maneira otimizada. Essa abordagem ela aumenta a eficiência por meio da integração, automação e orquestração, e principalmente reduz a quantidade de horas necessárias de trabalho, né, em cima de um determinado contexto, melhorando consideravelmente a postura de gerenciamento de segurança da informação. Um modelo de operações de segurança otimizado, ele requer a adoção de uma estrutura de segurança que facilite a integração de soluções e inteligência de ameaças nos processos diários. Então, ferramentas de SOC, né, de Security Operations Centers, como dashboards centralizados, dashboards que são acionáveis, onde a gente pode tomar uma ação, eles ajudam a integrar dados de ameaças em painéis e relatórios de monitoramento de segurança. E dessa forma, a gente consegue manter as operações do gerenciamento sobre toda e qualquer evolução dos eventos e das atividades. Bom, a transformação digital ela está muito ligada com o tema de container, né? E o que é de fato segurança em container? Os containers eles vivem em um ecossistema. Não são implementados de maneira independente em uma empresa. As cargas de trabalho de container elas são implementadas como parte de uma arquitetura que geralmente inclui nuvens públicas, então podemos citar AWS, Google Cloud ou Azure, nuvem privada, como VMware, e nuvens híbridas integradas aos workloads tradicionais, que geralmente são compostas por servidores e máquinas virtuais, né? Enquanto trabalha com componentes serverless do lado da computação, ou seja, aqueles componentes onde não existe a utilização propriamente de um servidor, né? Essas empresas, elas também podem estar utilizando o serviço de IaaS ou PaaS, infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço. Exemplo, os próprios buckets S3 ou os RDS, né? E, portanto, as cargas de trabalho de container precisam ser protegidas como parte do ecossistema corporativo. Os containers, eles são um tipo de carga de trabalho muito centrada no desenvolvedor. Dado que os desenvolvedores têm um controle muito mais direto sobre a arquitetura e os serviços em uso, as equipes de segurança elas precisam de uma maneira assíncrona estabelecer políticas, avaliar implantações com base nas melhores práticas e monitorar o desvio de comportamento inevitável, né, que ocorre em qualquer ambiente. Com a arquitetura de containers e microserviços, o número de variáveis e o ritmo de mudança aumenta substancialmente em relação às implementações de hardware ou VMware que até então estavam em vigor, né? O ciclo de vida dos containers, eles geralmente são medidos em segundos, mas também há um alto grau de variabilidade que torna as generalizações potencialmente perigosas. As equipes de segurança, elas precisam levar em consideração a segurança, a integridade dos containers e também levar em conta que eles podem ficar online por alguns segundos ou até mesmo por semanas, né, de maneira contínua. E a McAfee, através do seu portfólio mVision Cloud for Containers, ela oferece a possibilidade de containers born secure, que incluem o gerenciamento de postura de segurança na nuvem, para varrer o ambiente de nuvem continuamente e detectar os riscos integrados ao pipeline de DevOps, ou Shift Left, né? Para garantir que o risco seja resolvido antes dele ser implementado. Avaliação de vulnerabilidade dos componentes no próprio container, para garantir que as empresas
não estejam implementando código com explorações conhecidas integradas ao pipeline de DevOps. O mVision Cloud for Container, ele também inclui uma funcionalidade de varredura periódica dos artefatos de container, capaz de detectar quando novas vulnerabilidades afetam os containers, mesmo os que já estão construídos e podem estar em execução no ambiente de produção. A segurança, ela não deve atrasar os desenvolvedores ou a adoção de arquiteturas em nuvens, como os containers. E o mVision Cloud, ele fornece uma plataforma de segurança totalmente integrada às ferramentas que os desenvolvedores optam por utilizar para manter os seus aplicativos. A segurança do container, ela pode oferecer uma defesa robusta, assegurando mecanismos de infraestrutura e orquestração adequadamente configurados, sempre avaliando o risco de exploração de códigos maliciosos incorporados no próprio container, né? E um método flexível definido por software para certificar que um ambiente esteja protegido de ameaças, sempre consequências de mudanças rápidas, né, que os workloads e containers proporcionam durante o seu ciclo de vida. É uma solução unificada para aplicações nativas de nuvem, transformando DevOps em DevSecOps, ou seja, integrando o processo de verificação de segurança dentro do pipeline de desenvolvimento, viabilizando o negócio através da criação de aplicações seguras para utilização em nuvem, descobrindo e analisando também comunicações intercontainers e trabalhando com um padrão Zero Trust Based Networks com nanosegmentação. Transformação digital está muito ligada ao termo SaaS. E, de fato, o que é o SaaS, né? Então, vamos definir o termo SaaS, ou Security Access Service Edge. De acordo com o Gartner, é um framework de segurança que permite a adoção rápida e segura de nuvem e ajuda a garantir que os usuários e dispositivos tenham acesso seguro a aplicativos, dados e serviços hospedados em nuvem, de qualquer lugar e em qualquer momento. Então, à medida que as organizações buscam acelerar a transformação digital e o crescimento por meio do uso da nuvem, mais dados, usuários, dispositivos, aplicações e serviços são usados fora da empresa, né? O que significa que o perímetro já não é mais um local. O perímetro é um conjunto de recursos dinâmico que são entregues quando necessário, de acordo com algum serviço de nuvem. Então, esse novo perímetro dinâmico, ele muda a maneira como as organizações devem abordar a segurança e o gerenciamento de riscos. Acrescenta complexidade, claro, mais ambientes, mais produtos e a falta de pessoal qualificado para gerenciar todo esse framework. A cobertura do ambiente em cloud, incluindo visibilidade e controle, pode ser facilmente perdida quando os usuários e dispositivos são criados e armazenados praticamente em qualquer lugar, né? Muitas vezes o que está na nuvem, a gente não sabe de fato aonde está hospedado, simplesmente está na nuvem. E de acordo com o Gartner, os líderes de gerenciamento de segurança e risco, eles precisam de uma borda de serviço de acesso seguro, ou um framework SaaS, né? Entregue na nuvem para lidar com essa mudança. O modelo SaaS do Gartner surgiu como uma estrutura abrangente para permitir segurança e rápida adoção de nuvem. Essa, inclusive, foi uma afirmação dita em um relatório de agosto de 2019 do próprio Gartner. O relatório ele se chama The Future of Network Security is in the Cloud. O SaaS ele converte rede e segurança em uma única oferta, que é entregue na nuvem para atender às necessidades da transformação digital dos negócios, de computação, mobilidade e da própria força de trabalho, né? Anteriormente, nós até citamos esses pontos como os principais desafios da transformação digital. E a estrutura SaaS do Gartner, ela prevê a criação dinâmica de uma borda de acesso seguro baseada em políticas, independente do local e das entidades que solicitam os recursos,
e também do local dos recursos de rede que estão solicitando esse acesso, né? No que diz respeito a SASE, mais da metade da tecnologia é a respeito de tráfego de rede. A outra metade é totalmente voltada para a segurança, ou a gente pode comparar velocidade versus controle, né? A estrutura do SASE, ela foi projetada para permitir que os profissionais de segurança das empresas apliquem identidade e contexto para conseguir especificar o nível exato de desempenho, de confiabilidade e segurança desejado para cada seção de rede. Então, assim, as organizações que usam a estrutura SASE, elas podem obter uma maior velocidade e alcançar maior escala na nuvem, enquanto abordam os novos desafios de segurança inerentes a esses ambientes em nuvem, né? Vamos colocar aqui um exemplo. A força de vendas, ela precisa de uma maior eficiência e eficácia por meio de mobilidade, né? Hoje, account managers, eles têm uma mobilidade muito grande, né? Escritório, Wi-Fi públicos, clientes. Então, o uso da internet através de um Wi-Fi público, ele pode se tornar um risco à segurança. Portanto, acessar aplicativos e dados de negócios de maneira oportuna e segura vai ser um grande desafio, sem dúvida. O framework SASE, ele fornece a estrutura necessária para manter maior velocidade de acesso ou desempenho, né? Além de permitir um controle mais rigoroso de usuários, de dados e de dispositivos que atravessam essas redes, independente de como e onde eles estão fazendo. A gente pode citar alguns benefícios do framework SASE, né, como baixo custo de complexidade. A gente tem praticamente aí um Network Security as a Service, onde as soluções são entregues por um único vendor. A gente tem o benefício de performance e latência, com rotas otimizadas. A gente tem facilidade de uso, com a utilização de poucos agentes entregue nos dispositivos. A gente tem o conceito de Zero Trust Network, onde o acesso ele vai ser sempre baseado em identidade, dispositivo ou aplicação, e políticas centralizadas, onde a gente consegue distribuir políticas para todo o ecossistema através de uma única console de gerenciamento. E como que a McAfee se encaixa no framework SASE? A McAfee, como um dos maiores e mais experientes fornecedores de segurança cibernética do mercado, entende que os dados, os dispositivos e os usuários têm contexto para fornecer proteção abrangente, desde a utilização de dispositivo até a sua nuvem, né? Então, a abordagem da McAfee de integrar dados no seu portfólio fornece contexto entre essas informações e acaba nos diferenciando da concorrência. O portfólio mVision da McAfee, ele pode ajudar a reduzir a complexidade e permitir a adoção rápida e segura de nuvem. E a fim de maximizar a agilidade dos negócios e reduzir os custos operacionais, é capaz de oferecer políticas que são definidas uma vez e implementadas em vários lugares, né, como endpoint, rede e dentro da própria nuvem. A solução Unified Cloud Edge é a primeira solução de um único fornecedor capaz de integrar totalmente as 3 primeiras tecnologias de segurança listadas na estrutura SASE do Gartner. O mVision Cloud Edge, ou UCI, como nós chamamos, ele fornece uma solução de segurança convergente para simplificar a adoção de uma arquitetura SASE e ajudar a reduzir os custos e a complexidade de segurança cibernética para essa plataforma, né? O CL é capaz de permitir acesso seguro à nuvem a partir de qualquer dispositivo, máxima produtividade para a força de trabalho, através de prevenção integrada com perda de dados, ou seja, uma solução de Data Loss Prevention, integrando controle de dispositivo e usuário, e entre outras tecnologias de filtragem web, né, através de Security Web Gateways, e também o gerenciamento de endpoints e controle na nuvem através de uma solução de caso.
O mVision Unified Cloud Edge é uma solução pioneira e totalmente nativa da nuvem, que fornece dados unificados e proteção contra ameaças desde o dispositivo utilizado pelo usuário, seja ele um endpoint, um smartphone ou algo que proporcione o acesso desse usuário aos serviços em nuvem, né? E a própria nuvem em si como uma plataforma de trabalho. Ele também oferece para as organizações simplicidade no gerenciamento de políticas, através do gerenciamento centralizado dos incidentes e relatórios, com um conjunto de controles capaz de proteger os usuários, o próprio dispositivo e o dado, esteja o dado onde quer que ele esteja, né? Isso é muito importante porque o dado hoje ele é muito flutuante, né? Ele nasce no dispositivo e vai para a nuvem, ou ele já nasce na própria nuvem. Então, ter a visibilidade e a capacidade de proteger esse dado é muito importante, independente de onde ele nasceu ou de onde ele esteja hospedado. Outras funcionalidades e capacidades que a McAfee pode proporcionar para essa proteção é o EBA via CASB, onde a gente tem a imposição de políticas baseadas em padrões comportamentais e incomuns de tráfego, principalmente para serviços de nuvem, Access Control, para ajudar a estabelecer a identidade dos usuários e confirmar a postura de segurança dos dispositivos que estão sendo utilizados para acesso aos serviços em nuvem, e a própria segurança de container via CASB, né, como nós discutimos anteriormente, através do controle das vulnerabilidades de container, do gerenciamento da postura de segurança da nuvem, ou que nós chamamos de CSPM. Então, essas são as formas como a McAfee apoia e suporta a transformação digital dentro das empresas que estão na sua jornada de migração para a nuvem, na jornada de transformação digital. Agradeço a atenção de todos. Caso vocês tenham dúvidas, estou disponível para esclarecê-las no chat. E o meu contato via LinkedIn também está disponível no painel. Também fico à disposição para esclarecimento de dúvidas e bate-papos através desse canal. Obrigado, até logo. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.